Seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre por que estudar modulação intestinal. Por que tem muita gente falando de modulação intestinal na internet? Porque essas pessoas tiveram uma visão, há um tempo atrás, e viram que a modulação intestinal, ela pode ser a resposta para solucionar as questões, as queixas que ele tem e que ele vai pulando de profissional em profissional para tentar solucionar o problema. O que acontece? Vamos explicar uma coisa. A gente vem de uma educação na área da saúde geral, medicina, nutrição, desse seguinte pensamento. A gente aprende a tratar sintomas. Então, se o paciente está constipado, tem que aumentar a fibra, tem que beber mais água. Pode até utilizar um probiótico, mas é isso que você vai fazer. Mas por que esse paciente tem constipação? A gente não para pensar no porquê ele tem aquilo ali. Obviamente que, quando a gente fala de doenças, de diagnóstico, não cabe ao nutricionista fazer o diagnóstico. É o médico que vai fazer. Mas muitas vezes o paciente, ele não tem diagnóstico e ele vai tratando os sintomas. E aí ele pula de profissional em profissional porque o problema dele não é resolvido profundamente. Então você faz ali um cuidado paliativo, que é cuidar de um sinal, de um sintoma, de uma queixa que ele tem. Só que o problema que está causando aquilo não é resolvido. E o que acontece? Ele vai continuar tendo esses sintomas depois. Aí ele faz tratamento, ele começa a relaxar no tratamento, ou é por um período ali o tratamento, seja medicamentoso, ou enfim, com algum fitoterápico. Suspende aquilo ali, ele começa a ter os sintomas de novo, porque você não tratou a raiz do problema. Lá em 2014, quando eu decidi fazer o mestrado, na verdade eu decidi muito tempo atrás, em 2013, eu comecei a me preparar para o processo seletivo, fiz a prova, pensei no meu projeto, a gente ia trabalhar com probiótico. Eu ainda não conhecia a microbiota, conhecia apenas os probióticos. E em 2014, uma professora me apresentou a microbiota, falou sobre microbiota comigo e me orientou a procurar algumas pessoas da microbiologia para conversar sobre o assunto. Na época eu não tinha noção de onde isso ia dar. A única coisa que eu via é que era um tema muito difícil, que eu tinha muita dificuldade, que eu não sabia se eu ia conseguir dar conta de entender esse universo. Mas, como eu sou muito persistente, eu fui lá e dei conta do recado e consegui compreender bastante sobre esse universo. Por que bastante? Porque ainda tem muita coisa pra gente descobrir, muitos estudos saindo, revelando novidades que a gente ainda não sabe, e ainda tem muito que ser descoberto até, de fato, a gente dominar 100% desse tema. Aí, tudo bem, eu comecei a estudar e eu comecei a ver o envolvimento da microbiota intestinal com várias doenças, O meu foco era a obesidade. Mas aí, dali a obesidade, a gente sabe que tem o desenvolvimento delas. E a gente começa a ver que a microbiota também tem relação com essas doenças. E aí a gente começa a se aprofundar e ver que a microbiota tem relação com outras doenças que não tem nada a ver com a obesidade. Como, por exemplo, alergias, câncer, doenças relacionadas à saúde mental, enfim. E a gente começa assim, eu comecei a ficar, meu Deus, mas como assim? Como a gente não vê isso na faculdade? Como a gente não estuda isso na graduação? Como a gente não sabe dessa importância que a microbiota tem na nossa saúde, Então, basicamente, eu comecei a ter essa visão. E muitas pessoas começaram também a ter essa visão. E por isso, hoje a gente vive o boom da informação, da modulação intestinal. Muitas pessoas falando, muitas pessoas praticando em seus consultórios. E a minha ideia é que somente cada vez mais pessoas saibam a importância da microbiota intestinal, como modular de forma adequada a microbiota intestinal do seu paciente, para que a gente possa começar a resolver a raiz do problema dos nossos pacientes. Então tem uma frase de Hippócrates, que foi falada aqui, num tempo onde não havia nem um cheiro da tecnologia que a gente tem hoje e que nos ajudou a descobrir muitas informações sobre a microbiota intestinal. E ele já falava que toda doença começa no intestino. E quando a gente fala de intestino, a gente pensa na microbiota, porque elas habitam ali. A microbiota intestinal é a microbiota que tem uma maior interação com o seu hospedeiro. E hoje eu quero explicar um pouquinho melhor como é essa relação, essa interação, para vocês entenderem por que a gente precisa estudar modulação intestinal. Bom, é o seguinte, A gente tem micro-organismos em várias áreas do nosso corpo. Então, a gente tem várias bactérias, fungos, árquea, protozoários, vários micro-organismos diferentes, vírus também, que coexistem no nosso corpo, numa relação que a gente chama de simbiose. Lembrando lá da biologia, simbiose é o quê? É quando a gente tem uma relação onde ambos os envolvidos têm benefícios dessa relação. Só que quando a gente fala das microbiotas que tem no nosso corpo, a nossa microbiota da pele
ela vai ter uma interação muito maior com a nossa pele. Ela não vai ter um impacto sistêmico com outros órgãos do nosso corpo. O mesmo para a nossa microbiota pulmonar. Então, a microbiota pulmonar vai ter uma interação ali com o pulmão, com o aparelho respiratório, mas não tanto com outros órgãos do corpo. Mas quando a gente chega na microbiota especificamente intestinal, ela tem uma interação muito íntima com o nosso corpo como um todo. Ela interage com vários órgãos do nosso corpo. Isso muito por conta da anatomia, de toda a questão envolvida ali no intestino, que é onde elas estão. Então, a gente tem várias inervações que vão para o nosso intestino para ter essa comunicação ali. A gente precisa comer, precisa parar de comer, enfim. E essa interação tem também a interação da microbiota com esse sistema nervoso. Por isso que tem muita relação com doenças ali associadas à saúde mental, né, como depressão, como ansiedade. Então, tem esse link. E, além disso, é um local muito vascularizado, então ela consegue ter uma comunicação maior com o hospedeiro, como um todo. Na nossa microbiota, ela vai se alimentar do que comemos, então o que a gente oferece de alimentos vai determinar, muitas vezes, se essa microbiota vai ser uma microbiota benéfica ou se vai ser uma microbiota maléfica. Maléfica no sentido de, não é que são bactérias só ruins, que ela é negativa, não. A gente vai levar um desequilíbrio nessa microbiota que vai causar a produção de metabólitos, que é a comunicação dessa microbiota com o nosso corpo, de forma inadequada. E esses metabólitos vão acabar trazendo prejuízos para a saúde do hospedeiro, ao invés de sinalizar coisas benéficas para que o metabolismo dele funcione ali adequadamente. Então eu falo, né, que a microbiota é o maestro do nosso corpo, porque ela vai estar orquestrando ali tudo. Vai estar conduzindo essa verdadeira orquestra que é o nosso corpo por meio dos metabólitos. Então, ela come os alimentos que nós ingerimos, ela produz metabólitos específicos que vão cair na nossa corrente sanguínea, vão se ligar a receptores importantes e vão agir de diferentes formas, sinalizando que aquele metabolismo funciona de uma forma específica, que vai ajudar no funcionamento de tudo. Então, a gente tem receptores, né? E agora eu quero falar aqui com vocês dos ácidos graxos de cadeia curta, que são um dos principais metabólitos produzidos por essas microbiotas. E eles se ligam a vários receptores que se encontram em vários órgãos do nosso corpo. Então, a gente tem receptor nos nossos vasos sanguíneos e, consequentemente, esses ácidos graxos de cadeia curta ajudam a controlar a nossa pressão arterial. Então, a gente já vê ali uma conexão da microbiota com o desenvolvimento da hipertensão arterial. A gente tem também receptores no tecido adiposo e que vai atuar nesse controle ali da adipogênese e da lipogênese. Então, vai controlar se a gente vai acumular gordura ou não. Então, é importante essa questão manter o equilíbrio, porque quando a gente tem desequilíbrio, a gente tende a acumular gordura no tecido adiposo, porque a microbiota acaba fazendo com que haja essa tendência, tá? A gente tem receptores também que vão estimular a secreção de hormônios importantes, hormônios envolvidos ali na questão da saciedade, da fome da saciedade. Então, quando a gente tem uma alteração dessa sinalização, para pensar, a gente vai ter, então, uma modificação em como vai haver a secreção desses hormônios. E isso vai afetar esse indivíduo. A gente tem também receptores no nosso hipotálamo, então, que ajuda muito nessa sinalização também da fome e da saciedade. A gente tem receptores em diferentes órgãos e eles vão se ligar nesses receptores para sinalizar e ajudar no funcionamento adequado. Então, é importante manter a saúde da nossa microbiota, né, para que a gente mantenha esse equilíbrio, essa harmonia entre a interação microbiota-hospedeiro, para que assim a gente consiga manter a saúde. E aí, eu quero falar um pouquinho do ponto quando a gente tem um desequilíbrio nessa microbiota. O que acontece? A gente tem vários alimentos que afetam a microbiota intestinal. Como eu citei, a dieta é uma das maiores causas de disbiose, que é o que a gente expõe, na maioria das vezes, à nossa microbiota, porque a gente se alimenta mais de uma vez por dia, né? Diariamente, e se nossa alimentação é péssima, a gente vai estar fornecendo nutrientes ruins para essa microbiota, favorecendo então o desequilíbrio nessa microbiota e favorecendo que essa interação, essa relação microbiota-hospedeiro esteja prejudicada e não funcione adequadamente, podendo levar ao desenvolvimento então de doenças. E o que a gente quer, eu acredito muito, né, que como nutricionistas a gente trabalha muito com a prevenção. A gente tem o papel, a gente tem o poder de trabalhar com a prevenção de doenças. E olhar para a microbiota intestinal não pode ficar de lado. Ela tem que ser incluída quando a gente pensa em prevenção de doenças, né? E também tratamento de doenças, porque ela pode estar ali contribuindo com a piora do quadro do paciente. Quando a gente tem esse desequilíbrio, que pode ser causado por um ou mais fatores, que a gente tem diversos fatores que influenciam, e eu vou citar rapidamente alguns. A gente tem medicamentos, a gente tem atividade física, a gente tem a questão do estresse, o gênero, a idade, a alimentação, né?
e vários outros fatores que podem, então, estar influenciando negativamente a nossa microbiota. Mas eu volto a dizer, eu volto a afirmar, para mim a dieta é o principal causador de desbiose que a gente encontra hoje, afetando a microbiota do nosso paciente, porque infelizmente a gente tem uma alimentação péssima. Então, quando a gente está exposto a um ou mais alimentos que estão causando essa disfunção da nossa microbiota intestinal, está alterando a nossa microbiota, o que vai acontecer? A gente vai começar a ter uma microbiota que produz metabólitos que não vão ter efeitos positivos na nossa saúde. E um dos primeiros elementos que acontecem quando a gente tem uma desbiose é o aumento da permeabilidade da barreira intestinal. Então, o nosso intestino, ele forma uma barreira física, assim como a nossa pele, né? As células, elas ficam próximas umas das outras, formando uma verdadeira barreira. E quando a gente tem um aumento da permeabilidade, a gente permite, então, o afrouxamento entre essas células, permitindo com que qualquer alimento passe. Quando a gente tem uma barreira, só passa quem ele permite, né? É como se fosse o verdadeiro segurança ali na porta, vendo o cara crachar e permitindo a entrada apenas de elementos que ele conhece. E quem ele não conhece não passa. Mas quando a gente tem uma microbiota desequilibrada e a gente tem a abertura desse espaço, ele não consegue mais ter esse controle e qualquer pessoa pode passar por esse muro e entrar no nosso corpo. Então, com isso, a gente pode, o quê? Ter a passagem de proteínas dos alimentos para a nossa corrente sanguínea e o nosso sistema imune identificar aquilo como elemento estranho. E isso pode ser uma das causas de alergias alimentares que ocorrem por conta desse aumento da permeabilidade da barreira intestinal. A gente vai ter a translocação de bactérias e algumas bactérias têm lipopolissacarídeos na sua membrana que quando entram na corrente sanguínea elas são identificadas como elementos nocivos à nossa saúde e vão gerar então uma inflamação de baixo grau. E aí essa inflamação de baixo grau ela é a conexão de um desequilíbrio na microbiota para o desenvolvimento das doenças. Então, vocês vão me ouvir muito falando aqui. A inflamação é o link da desbiose levando à doença. Porque o indivíduo pode ter desbiose e não desenvolver doença. Porque não é da noite pro dia. Não é assim, hoje eu estou com desbiose, minha alimentação começou a ficar ruim, começou a ter uma alteração, vou ficar obesa no dia seguinte. Não, é um processo a longo prazo. Nenhuma doença acontece assim. Teve toda uma exposição que levava ao desenvolvimento dela até o momento em que você, de fato, desenvolveu essa doença. E enquanto essa doença está no processo de desenvolvimento e a gente consegue detectar quais elementos estão causando ela e que aquele paciente tem um risco de desenvolver, a gente consegue quebrar esse desenvolvimento e impedir o desenvolvimento da doença em muitas ocasiões. Em outras pode ser que a gente não consiga, mas é o que eu falo da prevenção. Nós temos o poder de prevenir. E quando a gente olha a saúde intestinal, quando a gente olha a nossa microbiota, que tem esse poder muito grande sobre o nosso corpo, que nos ajuda, né, a ter um corpo funcionando de forma adequada, a gente pode impedir o desenvolvimento ou o agravamento de doenças. Tá? Então é muito importante a gente estudar a modulação intestinal, conhecer a microbiota intestinal, saber o papel da microbiota intestinal, qual o papel que ela exerce no funcionamento do corpo do seu paciente e no seu, porque a gente, como profissional da saúde, a gente também precisa cuidar da nossa saúde, né, que é o nosso cartão de visita, né? A gente precisa também ter saúde para poder ajudar os nossos pacientes. Se a gente fica doente, a gente não consegue ajudar outras pessoas. Então a gente também precisa cuidar desse bem mais precioso que a gente tem, que é a saúde. Com saúde, né, a gente consegue fazer tudo. A gente consegue realizar nossos sonhos, a gente consegue trabalhar, enfim, a gente consegue construir a família que a gente quer, né? Então a gente precisa preservar a nossa saúde e dos nossos pacientes, tá? E aí, né, respondendo de uma forma mais direta, o porquê estudar modulação intestinal, né? Então tá mais do que provado, tá mais do que falado nas redes sociais com profissionais que estudam nessa área, a importância de se modular a microbiota intestinal, a importância que a microbiota exerce no nosso corpo. Ela tem uma relação muito íntima com o nosso corpo, ela é o verdadeiro maestro do nosso corpo, então ela é capaz de coordenar todo o metabolismo do nosso corpo, ajudando no funcionamento. E quando ela não funciona bem, a gente vai ter uma cascata de eventos que vai levar ao prejuízo no funcionamento de todos os elementos que dependem delas. Então, por isso que tem essa relação de uma microbiota ruim com o desenvolvimento de doenças, né? E de várias doenças, das mais variadas doenças, né? Eu acho que dizer que praticamente todas as doenças que podem acometer o nosso corpo podem ter uma relação com a nossa microbiota, né? E hoje em dia, a gente vive uma vida muito corrida. A gente se alimenta mal por conta da vida corrida, a gente tem estresse, a gente dorme mal. E vários desses elementos, eles têm um impacto na nossa microbiota. E a gente precisa dar uma parada e refletir que tipo de vida que a gente quer ter, que tipo de vida o nosso paciente deseja ter, né? Essa vida corrida que causa doenças ou uma vida um pouco mais tranquila, mas que preserve a saúde dele. E aí, é muito importante que o profissional da saúde, que atende pacientes, que trata de doenças, que previne doenças, ele saiba
como funciona essa relação microbiota-hospedeiro, qual é o envolvimento dela no desenvolvimento das várias doenças, e o mais importante é que ele saiba modular a microbiota intestinal. Então, é muito importante se estudar a modulação intestinal, porque hoje é muito comum as pessoas terem desbiose. É muito difícil a gente se deparar com um paciente que não tem nenhum grau de desbiose. E, dados esses dados que eu falei para vocês, que desbiose pode levar ao desenvolvimento de muitas doenças, e que nós, especialmente nutricionistas, temos um papel muito fundamental na prevenção de doenças, o profissional da saúde, ele precisa compreender essa relação e tem a obrigação de saber modular a microbiota intestinal do seu paciente para poder tratar a raiz do problema. Então, uma simples queixa de constipação, de flatulência, de distensão abdominal pode estar indicando uma desbiose e que você pode estar tratando. E esse paciente nunca mais sentir esses sintomas que ele relatou, que incomodam ele desde 1900 e bolinha, e ninguém nunca resolveu o problema dele, mas você conseguiu resolver. E um outro ponto que eu quero tocar aqui, gente, quando a gente faz um atendimento, né, de excelência, que o paciente tenha a resolução do problema dele, você acaba adquirindo um fã. Você não tem um cliente, você tem um fã, ele vai te adorar demais, porque você resolveu o problema da vida dele, algo que o incomodava há anos e que ninguém resolvia. E isso vai fazer com que ele te indique para outros colegas que sabem que você vai resolver o problema desses amigos. Então, você vai ganhar um fã e, além disso, esse fã pode trazer vários outros clientes que podem se tornar seus fãs também. E aí você só vai multiplicando a sua fama de um profissional que realmente ajuda os seus pacientes, porque trata a raiz do problema. Então, nós, da área da saúde, a gente está em constante atualização, em constante estudo. A gente tem que sempre estar se atualizando para poder oferecer o melhor para o nosso paciente. Porque não adianta de nada você investir em cursos de marketing, ter um feed maravilhoso, ter um Instagram muito bacana, saber falar, mas na hora que você atende seu paciente, você não consegue ajudar ele completamente. E isso gera uma frustração no paciente que, quando ele vê que não está tendo o resultado que ele gostaria, ele acaba mudando de profissional. O que não quer dizer que ele não gostou do seu atendimento, o que não quer dizer que ele achou que você não é uma boa profissional, mas apenas o problema dele não foi resolvido e ele quer resolver o problema. E eu vejo muito isso no consultório. Pacientes pulando de profissional em profissional porque ele tem uma queixa que já o incomoda há muito tempo e que ninguém conseguiu resolver de fato o problema que ele tem. E isso pode estar envolvido com a microbiota intestinal, muito provavelmente, né? Então, como é um assunto novo, que surgiu em 2004, começou a ter esse destaque à microbiota intestinal, a importância dela na saúde, né, dos seres humanos e o envolvimento nas várias doenças, então é algo relativamente novo, né? A gente tem, não tem nem 20 anos de estudos sobre esse tema, né? A gente está em 2021. Em 2004 saiu o primeiro artigo importante mostrando o link da microbiota na questão do metabolismo do hospedeiro. Então, para pensar, é pouco tempo, né? Mas é algo que a gente já tem que começar a aplicar de hoje para ajudar os nossos pacientes, para que eles tenham o melhor resultado possível e possam, então, se libertar de problemas que ele carrega há anos e que, às vezes, a solução está na microbiota intestinal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!